6h22, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E durante todo esse mês é celebrado o Novembro Azul. A campanha tem o objetivo de alertar os homens para os cuidados com a saúde. E quando o assunto é câncer de próstata, o diagnóstico precoce se faz ainda mais necessário. A doença é a segunda maior causa de morte entre o público masculino. Só para você ter uma ideia, aqui no estado, o diagnóstico da doença teve um aumento de 57% esse ano. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Aqui no Amazonas, estima-se que a cada 100 mil homens, 27 terão a doença. Eu fiz, esse ano ainda fiz, deu normal. Sim, com certeza, é importante para a saúde do homem, principalmente. Inclusive é recomendada para todos a partir dos 40 anos, né? De acordo com o SECOM, de janeiro a setembro deste ano, houve um aumento de 57% no diagnóstico de casos aqui no Amazonas. E isso revela uma mudança no comportamento dos homens. Aumentou sim os diagnósticos, aquelas pessoas que estavam ainda sem um diagnóstico ainda definitivo do câncer de próstata, a partir de agora eles têm esse diagnóstico e assim conseguem ser tratados da maneira mais eficaz possível. Por isso, é preciso estar atento. É que esse tipo de câncer não costuma apresentar sintomas no início. Foi por isso que o seu Pedro nem imaginava que estava doente. Eu descobri que eu estava urinando pouco, entendeu? A urina estava saindo pouco, aí eu fui ao médico. Aí ele mandou que eu fizesse os exames, né? Que é o exame de toque e o exame de sangue. Aí eu fiz, deu que estava com câncer. Não, deu não, aí ele pediu para fazer uma biópsia. Aí eu fiz a biópsia e deu câncer. O alerta também serviu para os irmãos, que assim como ele, foram diagnosticados com a doença durante um check-up. Hoje fazem tratamento e levam uma vida normal. E o seu Pedro garante, o apoio da família é fundamental para o enfrentamento do tratamento. Não, é essencial. O apoio da minha esposa que está aqui, minha filha, meus filhos, meus irmãos, tudo é essencial. Mas que a vida continua tranquila, não tem nada demais. O exame de próstata deve ser realizado uma vez por ano, a partir dos 50 anos. Além disso, existem alguns fatores de risco que devem ser levados em conta. O fator relacionado à hereditariedade, ou seja, indivíduos com pai ou irmãos com câncer de próstata têm possibilidade de desenvolver a doença de 2 a 4 vezes mais do que o indivíduo que não tem esse fator de risco. O segundo fator de risco está relacionado a indivíduos afro-americanos, indivíduos negros, também tem um índice maior de possibilidade de desenvolvimento do câncer de próstata. E o terceiro e último fator é a longevidade. Quanto mais um homem vive, maior a possibilidade de desenvolver um câncer na próstata. Uma projeção do Instituto Nacional do Câncer, INCA, estima que até o fim do ano, 580 novos casos sejam diagnosticados no estado. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e a gente continua falando sobre o Novembro Azul. Segundo pesquisas, os homens vivem em média 7 anos a menos que as mulheres, devido à falta de hábito de prevenção. No caso do câncer de próstata, a segunda causa de mortes entre os homens, ainda existe muito preconceito na busca por atendimento preventivo. Aqui no estúdio a gente recebe o urologista Petros Oliva para esclarecer sobre como é feita a prevenção e tratamento do câncer de próstata. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um excelente dia. Obrigado. Bom dia, Adriane. Bom dia, seus telespectadores. Essa é uma doença que geralmente acontece em homens, né? Mas a mulher também pode desenvolver. Na verdade, assim, a próstata é um órgão que só o homem tem, a mulher não tem. O envolvimento da mulher é exatamente tentando quebrar a barreira do preconceito e da desinformação que ainda vive muito presente nos homens, especialmente com mais idade. As mulheres acabam sendo um estímulo ou até uma pressão para que os homens procurem esse atendimento de saúde. Na verdade, Adriane, assim, todas as pessoas da família, né, elas podem se envolver. Filhos, mulheres, é impressionante a quantidade de noras que se envolvem com essas questões de levar essas pessoas, esses homens de mais idade da família, né, até o encontro com o urologista, até a prevenção, até o, digamos assim, o acompanhamento, né, com o urologista. O
você percebe? É desconhecimento ou preconceito mesmo em torno da doença e dos tratamentos, da prevenção? A gente tem feito campanhas e uma iniciativa de tentar levar informação para a população em geral já há muitos anos. Então, a gente tem uma diminuição das duas coisas, tanto do desconhecimento, a desinformação, também quanto com o preconceito. Eu acho que hoje em dia o preconceito ele tem diminuído bastante. O que a gente ainda tem com alguma dificuldade é a desinformação, ainda tem muito desconhecimento sobre o que fazer, como fazer e o que significa, na verdade, tratar com o urologista, lidar com essa questão do câncer de próstata. E sobre esse desconhecimento, a nossa equipe de reportagem foi às ruas, a Júlia Magalhães conversou com algumas pessoas para falar sobre o Novembro Azul, fez algumas perguntas e a gente confere a primeira agora. Outubro Rosa acabou e deu lugar ao Novembro Azul, o mês de cuidado e atenção à saúde do homem. E aí a gente veio às ruas para saber como é que os homens estão cuidando da própria saúde. E aí a gente fez uma enquete. A primeira pergunta é: será que eles sabem o que é a próstata? Próstata é Falar a verdade, muito não. Próstata, eu acredito que seja uma doença do homem, que a partir de 45 anos tem que fazer o exame. Eu tenho uma noção muito vaga do que seja a próstata, que é algo que regula as produções hormonais masculinas, né? É uma doença que é dos órgãos, né? E tal. É isso? Não, só ouvi explorar muito, falar muito, né? Mas não discernir assim o que é, não. Olha, eu não sei o que é, não. A próstata é uma doença que, né, que mata e é perigosa. Ah, sim. Eu já ouvi falar isso. Mas eu não sei explicar muito bem. É um exame médico, né? A próstata é um órgão que o homem tem, né? Que tem que ser feito o exame. Vamos começando a explicar o que é a próstata, né? Muita gente desconhece, muita gente já associa a doença. Sim, sim. Então, Adriane, a próstata é um órgão do homem, não tem na mulher. E é uma glândula. A próstata produz parte do líquido seminal e algumas proteínas específicas presentes no líquido seminal também, certo? Então, a próstata, essa glândula, ela tende naturalmente, com o envelhecimento, com o passar do tempo, ela tende a crescer. A próstata, ela para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, a gente tem aqui um esquemazinho, onde a gente tem aqui a bexiga do homem, no caso, e a gente vai ter aqui os rins, e aqui embaixo, tá, na saída da bexiga, fica a próstata, esse órgãozinho pequenininho que a gente vê aqui. Azul, isso aqui, exatamente. Isso aqui é esquemático, tá? E ao redor a próstata, ela está, dentro dela passa o canal da urina. Então, a gente vê aqui que ela fica logo abaixo da bexiga, certo? E por dentro dela vai passar a uretra, que é o canal da urina, por onde vai sair o xixi do homem na hora de fazer xixi, né? Na hora de urinar. Então, essa aqui é a próstata. E essa posição dela faz exatamente duas coisas. Primeiro, com que qualquer doença da próstata na sua fase inicial, ela tenha muito poucos sintomas, né? Não tem muito poucas diferenças do que o homem pode sentir, tá? Agora, depois de um certo tempo, ela começa a apresentar já alterações, principalmente para urinar, que vão já identificar a possibilidade de uma doença. Essa, inclusive, foi a segunda pergunta que a Júlia fez às pessoas na rua, né? Qual a função da próstata, né? Vamos saber se as pessoas sabem para que serve a próstata de fato. Segunda pergunta, será que eles sabem a função da próstata? É com o sistema intestinal. As funções, não exatamente eu sei que é um órgão muito, é um órgão muito, como é que eu falo? Ele é um órgão que ele é muito necessário, né, para o homem. Só que o homem pode viver sem ele, mas só que é muito arriscado, você não faz um preventivo, não vai sempre no médico, é perigoso, porque se der o problema e se espalhar, né, a gente sabe assim as coisas superficialmente, né, sabe que é séria a situação. Não, ainda por causa que eu sou novo, eu não sei, ainda não... Só vi o que falar, né? As pessoas comentam aí que depois de 50 anos, né? Que tem que fazer um exame aí. O que tem de verdade nisso? Dá para viver sem a próstata? Então, como a gente vê, né, infelizmente,
ainda há muito desconhecimento. A próstata, ela, como eu falei, ela produz parte do líquido seminal, então, e algumas proteínas, né, presentes no líquido seminal e no corpo do homem. Então, sim, a verdade é que, depois de um certo tempo que ela passa a crescer, e isso é natural, inclusive o crescimento benigno da próstata é muito incidente, todos os homens vão ter esse crescimento depois dos 50, 60, 70 anos de idade, tá? Então, ele pode começar, esse crescimento pode começar a trazer problemas, algumas dificuldades para urinar e às vezes exige tratamento, inclusive a própria cirurgia, como por exemplo a retirada da próstata. E quando você retira a próstata, seja parcialmente ou completamente, o homem consegue viver sem ela. A próstata, ela vai aumentar de tamanho? Sempre. Impreterivelmente, sempre vai aumentar? Sempre, tá? Isso é uma condição natural do envelhecimento do homem. E quando é que vira uma doença esse aumento? Quando esse aumento começa a atrapalhar o homem, a modificar a sua vida, a lhe incomodar, especialmente em questões relacionadas a urinar, a micção, né? Dificuldade para urinar, acordar muitas vezes à noite para urinar, o jato de urina ficar muito fraco, ter que fazer força para urinar, são os principais sintomas do crescimento da próstata que começam a atrapalhar a vida do homem e aí necessitam do acompanhamento e geralmente do tratamento também. Esse é um dos sintomas. Será que as pessoas nas ruas sabem os outros? E os sintomas de um possível câncer na próstata? Será que eles sabem? Isso aí eu ainda não sei os sintomas. Olha, eu queria até saber como é assim, que ela começa, o meu sistema que ela vai atacando, que eu não sei, queria saber. A sentir dor, né? Dor nas partes deles, né? Sintoma aparente não existe. O que dá o que chama mais atenção é o exame do PSA. Se ele muda drasticamente, isso é um sinal de alerta. Tá, então, a gente falou ainda há pouco que a próstata vai aumentar, né? Vai aumentar com o passar do tempo, com o envelhecimento natural do homem. Em todos esses casos de aumento, é necessária uma cirurgia ou há a possibilidade de uma regressão desse tamanho, um medicamento, algum tipo de procedimento que pode fazer com que essa interferência, principalmente ao urinar, não seja um problema? Então, como eu falei, o crescimento da próstata ele é natural do homem, vai acontecer com o envelhecimento, com o avanço da idade. E esse crescimento que causa os sintomas. Esse crescimento ele pode ser tratado com medicamentos que diminuem a velocidade desse crescimento e geralmente então vai trazer uma melhora nos sintomas que o homem está sentindo, ou em alguns casos, quando já tem uma certa idade, então cresceu muito e o medicamento não consegue mais atuar, vai precisar da cirurgia. O grande problema do câncer de próstata, especificamente, é que às vezes ele não leva a um crescimento exagerado da próstata, então ele está acompanhado desse crescimento e os sintomas ficam, digamos assim, encobertos, né? O câncer de próstata em si, ele tem pouquíssimos sintomas específicos. A maioria dos sintomas está relacionados com o crescimento da próstata, que pode ser benigno. Como eu acabei de falar, a maioria dos homens vai passar por esse crescimento com o próprio envelhecimento. Então, essa é uma das dificuldades de você saber se é câncer ou se não é. Às vezes você não tem como definir isso apenas pelo que o homem sente. Daí a importância do acompanhamento e de alguns exames de rotina que precisam ser feitos para a gente saber se o crescimento está acontecendo de forma benigna ou se já existe o risco de estarmos diante de um câncer de próstata, na verdade. Um desses exames é o exame que popularmente é conhecido como exame de toque, que ainda sofre muito preconceito. A Júlia Magalhães também ouviu a opinião das pessoas sobre a necessidade da realização desse exame. E a última pergunta, para que tanto preconceito em relação ao exame do toque? Você já fez? Faria? Eu até vou fazer um exame de... Vai fazer o exame do toque? Uhum. Sem preconceito? Sem preconceito. Certos homens não gostam do toque, né? Mas isso é para prever, né, doenças futuras. Não é uma coisa muito comum que todo homem fique fazendo, então por não ter o costume, tem preconceito, né? É para detectar uma doença, então a gente tem que fazer o exame de toque. O senhor já fez o exame de toque? Já. Falei com os colegas, mas tem colega que me responde que não faz isso não. Nenhum preconceito comigo, não. Tem preconceito, sim. Na hora, for preciso. Não tem negócio de preconceito comigo, não. Tá? Para minha saúde eu faço tudo. Problema tem, né? Mas é como você vai no dentista, né? Você tem problema com o dentista, mas é obrigado a ir, né? Mas não vai dizer para ninguém que foi hoje no dentista, né?
É um exame necessário, né? A partir de que idade, de fato, o homem precisa procurar um urologista e iniciar esse tipo de acompanhamento? Então, o exame de toque ainda é uma barreira, né, a ser vencida, que já melhorou muito, né? A gente vê que homens, essa questão de ter preconceito ou não, está relacionada muito mais com desinformação do que com idade, certo? Às vezes tem pessoas, homens jovens, 45, 50 anos, que já precisam fazer o exame de toque e têm preconceito, principalmente por ser desinformado. Então, é importante que a gente divulgue a informação. A informação é fundamental. O exame de toque ele não dói, ele é muito rápido, ele é feito de maneira muito profissional, de maneira que ele é necessário para a avaliação da próstata. A próstata, para a gente avaliar a condição da próstata, a gente precisa de exames de sangue, exames de imagem e o exame do toque. Eles se complementam. Complementar. São complementares. Então, a gente não deve prescindir de nenhum deles. A gente pode, em alguns casos, de homens mais jovens, acompanhar por um certo tempo apenas com o exame de sangue, mas depois não tem jeito. O acompanhamento de maneira correta vai precisar que o exame de toque aconteça. E, assim, ele é fundamental para a gente poder desconfiar ou mesmo inicialmente dar um diagnóstico da possibilidade de um câncer de próstata. A partir dos 40 anos? A gente considera, a Sociedade Brasileira de Urologia considera que o homem que tem algum histórico familiar, ou seja, algum parente na família, algum parente próximo que tenha tido câncer de próstata, precisa fazer esse acompanhamento a partir dos 45 anos de idade. Quando essa história não existe na família, em parentes próximos, pode ser a partir dos 50 anos. Mas, idealmente, a partir dos 45, todos os homens devem fazer o acompanhamento com o seu urologista. Antes da gente falar do atendimento, queria falar de um tabu também relacionado ao câncer de próstata, que é a cirurgia. Muita gente teme fazer a cirurgia e ter disfunção erétil depois disso, não conseguir mais ter ereção. Isso é um mito ou é uma realidade? O que tem de verdade nisso, na cirurgia com a ereção, a associação das duas coisas? Adriane, toda cirurgia, em qualquer lugar que é feita, ela decorre da possibilidade digamos assim, efeitos colaterais, efeitos ligados ao procedimento, né? Então, a cirurgia da próstata ela não é diferente. Como qualquer procedimento cirúrgico, ela pode ter algum tipo de comprometimento, algum tipo de problema após a cirurgia. E um dos principais problemas ligados à cirurgia da próstata é a condição de disfunção erétil, né, a dificuldade para o homem manter a ereção e até mesmo, em alguns casos, a perda de urina, que é a incontinência urinária. Essas complicações que são previstas na cirurgia de próstata, elas acontecem em torno de 10% até 20% dos homens. Algumas técnicas, algumas modificações técnicas na própria cirurgia têm diminuído, antigamente era de 30% essas possibilidades, hoje elas estão em torno de 10%. E isso está previsto em qualquer tipo de paciente, qualquer tipo de cirurgia. A cirurgia do câncer de próstata, que exige a retirada completa da próstata, portanto, a capacidade de curar o homem, ela tem um pouco mais de capacidade de levar a esses efeitos colaterais, efeitos indesejados após o procedimento. No entanto, ela restitui a saúde do homem, e até mesmo esses efeitos colaterais, eles têm tratamento. Eles têm maneiras que a gente pode fazer para minimizar ou mesmo eliminar eles após a cirurgia. A gente falou agora de todas as precauções, de todos os cuidados, da importância de procurar um médico especialista. Agora, como que funciona o atendimento na rede pública? Quem está ouvindo a gente, acompanhando a gente agora pela TV, quer procurar um especialista. É difícil conseguir esse atendimento na rede pública de saúde? Olha, infelizmente é difícil, né? A gente tem tido... nos anos que vem até acontecendo, alguns anos atrás, já a gente tem tido uma dificuldade crescente para o acesso ao especialista, né? Então, principalmente por quê? Porque a gente tem mais homens procurando, ainda bem, né? Os homens estão tendo mais consciência disso, as famílias se envolvem, todo mundo tem um parente, um ente querido que a gente quer que mantenha a sua saúde, então a gente leva os pais, os avós, os tios ao urologista. Então, esse aumento na procura, ele obviamente tem trazido mais dificuldade de acesso. Infelizmente, a gente acha que há uma necessidade de uma maior atenção dada
a essa questão da saúde do homem. Só para ter um exemplo muito claro, é a questão do Novembro Azul, se comparado ao Outubro Rosa, a gente tinha várias campanhas, atendimento itinerante, todo mundo envolvido, várias ações, vários órgãos envolvidos, e agora que estamos no Novembro Azul, apenas 2 unidades básicas de saúde em Manaus estão oferecendo tratamento, fazendo alguma campanha diferenciada, e dessas, apenas uma está encaminhando os homens ao especialista para fazer o exame. Então, assim, por mais que a gente fale da necessidade de procurar atendimento, se a rede pública não oferecer esse atendimento, fica ainda mais difícil depois de conseguir quebrar todos os tabus em torno da doença, não estruturar o atendimento para que o homem possa cuidar da saúde como deve, né? Exatamente. Já é um pouco difícil, né? A gente tem tido essas dificuldades do homem procurar e quando ele procura ele não consegue, então é muito ruim. Se você imaginar 2 unidades de saúde numa cidade, no estado como o Amazonas, é muito pouco. O Novembro Azul, ele é uma campanha que já tem alguns anos, é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia, ou seja, nós, especialistas, nos reunimos em torno do tema para a gente poder elevar a importância que ele tem para a saúde do homem, de uma maneira que a gente tenta fazer isso com a parceria do Estado, nem sempre isso acontece. Então é difícil. As mulheres, por exemplo, têm seus hospitais, as maternidades, que fazem sempre o atendimento, sempre a prevenção, sempre campanhas ligadas ao Outubro Rosa. O homem não tem isso, um hospital próprio. É até uma demanda que a gente procura já há muitos anos tentar dirimir no Estado, que é a existência de um hospital para a saúde do homem, de maneira que a gente possa facilitar, não só a questão da próstata, mas outras doenças mais incidentes no homem. Mas essa condição da gente não ter realmente um envolvimento maior do poder público, dos órgãos públicos ligados à saúde, fica mais difícil você tratar, você acompanhar, você levar essa prevenção, você levar essa especialidade até o alcance dos homens que precisam. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar. Eu que agradeço. Recebi hoje o Petros Oliva, que é urologista, falando sobre o Novembro Azul, a prevenção e tratamento do câncer de próstata. E agora eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia, e depois de gasolina, de conta de luz, agora é o gás de cozinha que vai passar por aumento. Eu trago os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí.